Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre a Odontoprev, um papel aqui apenas de ações ordinárias, que está cotado a R$ 8,43. O papel já acumula uma queda no ano de 2022 de 31%, e se a gente for observar aqui, nos últimos 5 anos, essa queda já acumula 45,7%. Então, realmente, o papel ele vem caindo, vem despencando, o mercado vem batendo forte aqui nele e a gente vai entender um pouco sobre ele. Outro ponto interessante que a gente observa, se a gente colocar aqui nas máximas, a gente observa que nesses preços a gente nunca observou novamente esse ponto de entrada nos últimos 5 anos. A gente só vai observar essa cotação nesses preços só em janeiro de 2011 e em dezembro de 2011. Então, desde dezembro de 2011, nunca mais o papel foi cotado a esses preços e neste momento o papel se encontra nessa queda livre. Lembrando desde seu topo histórico aqui, a R$ 18,40, já acumula uma queda de 54%. Então, de fato, a gente vai entender isso e, particularmente, o papel se encontra no meu radar, essa Small Cap. Mas antes de comentar sobre isso, convido você a se inscrever no meu canal, a acionar o sininho, deixar aquela curtida no vídeo, de graça, o YouTube não vai te cobrar, então dá aquela força no canal, compartilhe o vídeo com amigos e familiares, e também aqui no canal a gente vai estar comentando aqui sobre resultados trimestrais das principais empresas aí listadas na bolsa, assim como notícias do mercado financeiro. Também vocês irão acompanhar o crescimento da minha carteira, que majoritariamente aqui é composta por bancões, Banco do Bradesco e Banco do Brasil, acumulando aí 80% do total da minha carteira, praticamente. E aí, estou pensando em acrescentar mais um papel, que é essa Small Cap aí, e ela se encontra neste momento no meu radar. Lembrando que tem vídeo no canal sobre esses papéis de especulação, que é Magazine Luiza e RB Brasil, que não podem ultrapassar aqui 5% da minha carteira, e também Bitcoin e Ethereum, que também não pode ultrapassar 5% da minha carteira. Então aqui é a gestão de risco que eu faço. Eu vou deixar um vídeo aqui acima no card explicando sobre ela. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Aqui na apresentação da Odontoprev do terceiro trimestre de 2022, a gente vai observar alguns pontos do balanço dela. O que a gente vai perceber aqui é que houve um acréscimo aqui na sua base de clientes de 2,4 milhões, mais de 2,4 milhões de vidas, se compararmos aqui o ano de 2020 com até o momento de agosto de 2022 para os planos médicos hospitalares. E se a gente for olhar também os planos odontológicos, houve um acréscimo aí na sua base de clientes de mais de 3,9 milhões, 4 milhões aqui de clientes na sua carteira, chegando ao total aí de 30,4 milhões de vidas aí na sua composição. Em comparação aqui aos 26,5 milhões de vidas no ano de 2020. Então, na sua composição de clientes aqui, houve um aumento tanto no setor odontológico quanto em planos hospitalares. Então, ponto positivo aí para a Odontoprev. Quando a gente passa aqui para as maiores receitas pelo setor de planos médicos e odontológicos, o que a gente percebe é que o Bradesco ele domina aqui o setor de planos de saúde. E aí a gente observa que em planos odontológicos a Odontoprev ela se destaca sendo a líder do setor, acumulando aí quase 2 bi de receita líquida. Em comparação aos seus pares, a gente observa que ainda seus pares estão chegando ainda ao seu primeiro bi. Então, de fato, a Odontoprev ela é líder no setor e disparada nesse segmento de planos odontológicos. Porém, também crescendo bastante aqui em planos de saúde. Então tem muita margem ainda para crescimento da Small Cap. O que a gente vai ver também aqui é a evolução dessa receita líquida por trimestre. O que a gente observa é que desde o terceiro TRI de 2020, que tinha uma receita aqui de 430 milhões, até o terceiro TRI de 2022, com 495 milhões, houve um acréscimo aí de 15,1%. E a gente observa, outro ponto interessante, é que TRI por TRI, há esse crescimento na receita líquida, o que é bastante interessante, o que mostra que a solidez aqui em evoluir aqui nas receitas e na captação aqui de recursos. Quando a gente vai observar aqui a variação anual aqui dessa receita líquida em porcentagem, a gente observa que houve aqui despencou aqui
essa receita líquida, que foi justamente no ano do auge aqui da crise da pandemia, chegando a quantificar aqui um índice negativo de 1,7%. Porém, em 2021 houve já essa recuperação de 4,4%, chegando então ao primeiro TRI de 2022 já apresentar um índice acima do ano anterior, de 2021, e até o momento, terceiro trimestre de 2022, com 6,1%. Com os resultados que serão apresentados no quarto TRI, é esperado então que esse índice chegue próximo aqui ou até atinja 6,5%, chegando aos patamares aqui de 2017 a 2018. Então, ponto positivo aí de recuperação aí para a Odontoprev. O que é que a gente vai observar? É esse crescimento justamente nos três segmentos: corporativo, micro e pequenas empresas e planos individuais. O que a gente observa em planos individuais é a diluição. Isso é até um ponto positivo dentro do planejamento aqui da gestora, pois eles querem diminuir essa exposição aqui aos planos individuais, que possui aqui um sinistro maior e também um índice aqui de provisões de devedores duvidosos também bem alavancado. Então, são pessoas aqui que estão sujeitas aqui à inadimplência. E aqui com inadimplência menor, corporativas, ou seja, grandes empresas, houve aqui um crescimento bastante interessante, e também pequenas e médias empresas também teve um crescimento bastante significativo, o que aumenta aqui a qualidade da carteira, diminuindo então planos individuais, que possuem a maior provisão de devedores duvidosos, e aqui fazendo com que a qualidade da carteira melhore bastante. E o que a gente observa também é essa parceria com o Bradesco Dental, esse projeto aqui do Bradesco Dental, em parceria aqui com a Odontoprev, é que captou aqui um total de mais de 267 mil vidas. Em pessoa individual, conseguiram aqui 46 mil, em micro e pequenas empresas 116 mil, e nas corporativas conseguiram aqui um incremento aqui de 104 mil, totalizando aqui nesses dois segmentos aqui com menos risco 120 mil novos clientes aqui para a carteira apenas com o Bradesco Dental. E aí o que a gente vai observar agora são os índices de sinistralidade acumulada em 12 meses. E aqui talvez o ponto mais interessante, e o mercado vem batendo. O normalizado aqui é esse índice aqui de sinistralidade, que gira em torno de 47 a 45, uma média aí de 46,7. Esse é o índice aqui de sinistralidade normalizado aqui pela carteira, pela Odontoprev, pois as pessoas elas tendem a utilizar seus planos odontológicos e também planos de saúde. O que acontece é que com a crise da pandemia, esse índice de sinistralidade despencou, porque as pessoas estavam em quarentena, estavam em lockdown, e também muitas delas preferiram até não utilizar seus planos odontológicos ou plano de saúde. Isso fez com que os lucros aqui, a rentabilidade dos lucros operacionais subissem, e as pessoas não utilizassem aqui os planos, então os lucros subiram enquanto a sinistralidade caiu. E o mercado ele previu isso. Então o mercado prevê que esse índice de sinistralidade ele irá voltar aos patamares aqui de 46, 47 e fará com que os lucros despenquem, diminuam. Então, prevendo isso, o mercado bate então no papel, fazendo com que haja essa deslocamento aqui de lucros com cotação. Então, se o mercado estiver errado, os lucros vão continuar crescendo e as cotações, no médio a longo prazo, irão acompanhar os resultados operacionais. Lembrando que a diretoria ela anunciou que esta atual índice aqui de 40% é o que eles esperam aqui para o quarto trimestre de 2022 e também primeiro e segundo tri de 2023. E também normalizando aqui no máximo a chegar aos patamares aqui de 45%. Então é previsto essa sinistralidade dentro e eles prevêem então um aumento de receita e aumento também nos lucros. E aqui a gente vai observar essa sinistralidade já normalizada nas corporativas, que a média pré-pandemia era de 52, atualmente está em 53, então normalizado, vai permanecer, não vai mudar muito. Aqui também na micros e pequenas empresas acreditam que isso não irá mudar muito, pode chegar provavelmente a 35%. E aqui em planos individuais também já chegando aqui na sua média de 29,8%. Então também não vai mudar muita coisa. Então por isso que eles preveem uma estabilidade e que se mantém aqui entre 40%
a 45% essa sinistralidade controlada. E o que a gente vai observar agora são a EBITDA ajustada junto com suas margens, que a gente vai ver um crescimento aí da EBITDA de 13%, chegando aí a 2019 a ter aí 418 milhões e agora até setembro de 2022, no acumulado, 587 milhões. Então, realmente, de fato, uma EBITDA muito interessante, crescente. E se compararmos aqui as margens, desde 2020 ao atingir 30% de EBITDA, eles mantêm essa performance, sendo aqui atualmente 30,6%. Quando a gente observa nos 9 primeiros meses aqui de 2021 com 9 primeiros meses de 2022, a gente observa então um crescimento de 1,4%. Assim também a gente observa esse bom desempenho da EBITDA ajustada junto com suas margens. Na receita financeira, a gente observa também uma grande evolução. Em 2021 apresentava aqui 54,3 milhões e agora apresenta 88,5 milhões até setembro de 2022. Se compararmos os 9 primeiros meses de 2021 com os 9 primeiros meses de 2022, aumentou aqui mais de 100% dessa receita financeira. Então, muito interessante e bastante crescente aqui seus resultados. Lucro líquido e ROI. O que a gente vai observar é que houve aqui um acréscimo, um crescimento aqui de 18% nas suas lucro líquido, chegando em 2019 a ter um lucro líquido de 285 milhões, a 2020 361 milhões e agora em setembro de 2022 444 milhões. Nem acabou o ano, até setembro de 2022, o lucro líquido deste ano já superou aqui o lucro líquido de 2021. Então, de fato, aqui os resultados são bastante positivos. E com o quarto TRI de 2022, provavelmente chegará a 500 milhões de lucro. Então, meio bilhão aí de lucro será um resultado impressionante. Se a gente olhar aqui o ROI atual é de 38%. Então, ROI bastante um ROI aqui gigantesco, bastante atrativo, o que mostra que a rentabilidade sobre os lucros operacionais aqui que a gestora consegue fazer. Então é uma empresa bastante rentável. Quando a gente compara os 9 primeiros meses de 2021 com os 9 primeiros meses de 2022, a gente observa então esse lucro crescendo 21,8%. De fato, um crescimento muito interessante. E aí a gente vai para o fluxo de caixa. Quando a gente observa esse fluxo de caixa anualizado, a gente vê que ele termina o ano com um caixa líquido de 731 milhões, consegue gerar caixa 400 milhões de caixa, e aí tem umas despesas aqui com CAPEX e também remuneração aos acionistas através de dividendos e JCP de 180 milhões de reais, totalizando então um caixa até setembro de 2022 de 891 milhões de reais. Então eles têm um caixa bastante interessante para eles realizarem aqui uma gestão operacional, então deve vir aqui e aumentar esses resultados no quarto tri de 2022. E um ponto interessante é que não existe despesas aqui, a despesa aqui é zero, então eles não possuem dívidas, melhor dizendo. Então, dívida zero e um caixa aqui 100% disponível para operações. Quando a gente vai observar aqui sua estrutura acionária globalizada, a gente vai observar que tem aqui mais de 30 países envolvidos aqui como seus sócios. Então, um ponto interessante aqui que a Odontoprev ela é comandada aqui majoritariamente pelo Banco do Bradesco, detendo aí 51,40% das ações, e o que está disponível no mercado são 45,70% das ações, sendo concentrada 15% no Brasil e 50% nos Estados Unidos, e aí vem outros países que também possuem acionistas na empresa. Outro ponto interessante é 2,66% de ações estão na tesouraria. Isso mostra que a empresa se movimentou para comprar ações neste momento. E se a empresa se movimentou para comprar ações, isso significa também, é um indicador, que a ação está barata. Pois a empresa ela não iria fazer recompra de ações com suas ações no topo. Então isso pode indicar que as ações estejam baratas. Só relembrando que essas ações que estão aqui na tesouraria, elas serão canceladas aqui no final do ano. Em toda a reunião anual da empresa, se tiver ações na tesouraria, eles irão cancelá-las. O que acrescentará valor dentro aqui da sua base acionária. Então, quem tiver ações aqui dessa small cap, com certeza ela já vai ganhar valor apenas eles cancelando esses 2,66% das ações.
Então, outro ponto interessante aqui de observar. E aí eles destacam também que a Odontoprev ela foi vencedora no 25ª edição do Top of Minds de RH, de recursos humanos, como a assistência odontológica mais votada entre os profissionais de recursos humanos de organizações. Então, uma empresa aí que recebe premiações internacionais, boa gerida e possui aqui um crescimento nos seus lucros bastante forte e as cotações aqui vêm despencando. E aí a gente vai olhar alguns balanços aqui da empresa. Quando a gente observa aqui alguns indicadores, como por exemplo o preço sobre os lucros, a gente observa que ele está sendo cotado a 10,7 vezes o seu lucro. Então são 10,7 vezes o lucro que ela gera. Sendo que essa é a mínima que o mercado esteve disposto a pagar. Na média, o mercado pagou 25 vezes o seu lucro. Então isso mostra aqui que de fato ela pode estar bastante barata. Quando a gente vê o preço que o mercado esteve disposto a pagar sobre o seu valor patrimonial, a gente observa que também é mínima. O mercado está oferecendo aqui 3,9 vezes o preço sobre o valor patrimonial, que na média o mercado esteve disposto a pagar 7,3. Então, de fato, esses indicadores mostram aqui que a empresa está barata, junto com aquela movimentação da empresa em recomprar ações. Quando a gente observa aqui os balanços contábeis da empresa, a gente observa que a receita ela cresce ano após ano nos últimos 10 anos. Então, realmente, de fato, a empresa ela busca crescimento nas suas receitas e cresce ano após ano. Outro ponto interessante é que elas conseguem também fazer esse crescimento nos lucros. Estão lucrando aqui em torno de 150 milhões, depois quase 200 milhões, atingindo 200 milhões, superando 200 milhões, aí baixa aqui para 200 milhões, mantém, tem um lucro extraordinário aqui não recorrente, 2017, volta aos patamares aqui de quase 300 milhões, quase 300 milhões, quase 400 milhões, agora 2021 quase também 400 milhões, em 2022 irá bater os patamares aqui de 500 milhões. Então, de fato, a empresa ela cresce os seus lucros ano após ano e são lucros crescentes. É bastante interessante que os lucros e a receita crescem ano após ano. Isso se deve à eficiência. A gente observa que a receita cresce nos anos de 2020, 2021 e também 2022 e a receita se mantém, os custos, melhor dizendo, se mantém abaixo aqui dos custos de 2019. Isso faz com que haja aqui eficiência e tenha maiores lucros. Então, ponto positivo aí da eficiência da Small Cap. Na margem de bruta, a gente observa que ela se mantém aqui nos 50%. Então, a margem bruta mínima que eles atingiram foi em 50%. Então, a margem bruta bastante folgada. Quando a gente observa para a margem líquida também, elas nunca ficaram abaixo de 10%. Então, é uma empresa que tem margens alargadas, o que dá aqui disponibilidade para investimento e também distribuição de dividendos. Se a gente observar, ela distribui dividendos desde 2006, desde seu IPO. Então ela fez o IPO no final do ano de 2006 e aqui em 2007 já começa a pagar e nunca mais deixou de pagar até o corrente ano. Então, de fato, a empresa ela paga bons dividendos. Quando a gente observa aqui o seu payout, a gente observa que para uma small cap, ela possui um payout aqui muito interessante. Porém, desde o período pandêmico aqui, o payout, é claro, eles diminuíram bastante, justamente pelas quedas de receitas operacionais não recorrentes. Então, voltaram a crescer. Provavelmente esse payout de 2022 chegará em torno de 40% e deverá chegar aqui em 2023 a 60% ou 70% do seu payout. Então, ponto positivo também aí para boa pagadora de dividendo, é claro, dependendo do preço que você irá pagar pelo papel. Quando a gente observa aqui o crescimento patrimonial, a gente observa que o crescimento é crescente ano após ano. Então aqui, em 2012, chegando ao patrimônio de 600 milhões, acima de 600 milhões, e atualmente aqui com um valor patrimonial próximo aqui acima de 1 bilhão, próximo aqui a 1,2 bilhões de reais. Então, outro ponto interessante aqui da Small Cap. Quando a gente vai observar aqui sua margem de segurança, o que a gente observa é que ela possui uma margem de segurança de 77%. Então, se a gente abrir aqui a forma de Benjamin Graham adaptada, tem vídeo no canal explicando como fazê-la, vou deixar aqui acima no card, a gente vai ter uma média do mercado que está disposto a negociar o preço sobre seus lucros a 25,3% vezes o seu lucro,
E aqui um preço sobre o valor patrimonial de 7,34, com os lucros por ação atual e o valor patrimonial atual da empresa. A gente vai obter então um preço intrínseco aí da ação de R$ 17,53. Aplicando uma taxa de desconto aqui de 15%, por se tratar de uma small cap aqui de risco, a gente vai ter um preço intrínseco final de R$ 14,90, comparando com a cotação atual, uma margem de segurança de 77%. Então, de fato, a empresa mostra aqui que está barata. São preços que nunca foram vistos desde dezembro aqui de 2011. Então, de fato, a empresa é bastante lucrativa, tem expectativa de crescimento dentro do setor. Então, está no meu radar. Talvez estará compondo aí a minha carteira em alguns meses ou alguns dias, não sei. Vou ficar monitorando. Lembrando que isso não é a recomendação de compra ou de venda. Simplesmente estou avaliando aqui a empresa e fazendo minha própria avaliação, fazendo aqui, tomando minhas decisões pessoais, assim como você deve tomar as suas também, avaliando a empresa. Então, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixa aquele like e até a próxima.